Bem, meus irmãos, estamos para mais uma aula da Escola Bíblica. Espero que vocês acompanhem, né, estejamos juntos nessa caminhada, nessa jornada, para nos tornarmos líderes melhores. Foi esse nosso chamado, esse é o nosso chamado pelo Senhor, que a gente possa crescer cada vez mais, que possamos aprender, né, e nos tornarmos cada vez melhores, né? Estamos indo para a nossa nona aula. Nona aula, vamos falar de um assunto bastante interessante, né? Diz aqui que a nossa aula ela vai estar falando sobre, né, a lei do círculo íntimo, né? A lei do círculo íntimo e também está relacionado com os relacionamentos, um pouco daquilo que a gente já falou nas aulas anteriores, né? O que a gente tem que aprender com isso aí? Né? Reconhecer a importância de cultivar, né, um grupo de apoio, né? Sentir segurança ao compartilhar a liderança com um grupo de apoio capacitado, né? Escolher com êxito um grupo confiável que o ajude e facilite o cumprimento da liderança. Ou seja, nós não fomos chamados para ficarmos sozinhos, né? Nós fomos chamados para trabalharmos em equipe, né? O sentido mesmo da palavra igreja não é sozinho, ninguém fica sozinho, ninguém é igreja sozinho, mas é com um grupo de pessoas. E é assim que a gente vai caminhando e transformando, né, o mundo pelo qual o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para sermos luz, para ser sal, né, e temos que ter essa compreensão que precisamos, né, estarmos juntos, né, caminhando juntos. É, diz aí que o pensamento principal dessa lei é: se você está sozinho, não está liderando ninguém, né? É algo que é bastante interessante e essa lei do círculo íntimo vai dizer muito sobre isso, né? Se você está sozinho, quem está? Quem você está liderando? Né? Nós precisamos ter um grupo pelo qual a gente caminha junto, a gente tem intimidade e a gente tem um propósito para alcançar os objetivos que não é nosso, não é do líder, mas é de Deus, né? Diz aí também que o potencial do líder é determinado pelas pessoas que lhe são mais próximas, né? Ou seja, o líder só vai conseguir fazer algo, né, de acordo com as pessoas que estão ao redor dele, estão o acompanhando, né? E a gente vai ver isso na vida de Davi, do rei Davi, né? Que ele procurou ter esse grupo de apoio, um grupo íntimo, e aí a Bíblia vai estar dizendo lá em Crônicas, né? Diz aqui em Crônicas, primeira Crônicas, né? A gente pode estar acompanhando, você pode estar abrindo sua Bíblia para acompanhar também. Primeira Crônicas do capítulo 11, versículo 10 em diante até o capítulo 12, né? Finalzinho lá, versículo 40, né? Vai estar falando dos valentes de Davi. Davi cultivou um grupo de apoio. A gente vai ver algumas características que também são importantes para que a gente possa estar caminhando nisso aí, né? Davi começou pela construção de um grupo forte, né? A construção de um grupo, né, íntimo forte, antes de necessitar do mesmo. Ele já estava caminhando, todo o processo que a gente conhece da história do rei Davi, ele já estava procurando um grupo, já estava formando esse grupo forte de círculo íntimo, para que ele pudesse estar contando com ele lá na frente, né? Ele atraiu pessoas com dons diversificados, dons diferentes, né? O líder tem que entender e ver as qualidades de cada um, o que cada um pode estar oferecendo e tem capacidade para realizar, para que ele possa estar chamando para perto de si. Ele gerou lealdade, né? Lealdade ela é gerada ao longo de uma caminhada, de um tempo, mostrando quem ele é e também vendo nos outros, né, quem são leais aos propósitos ou não, né? E diz aí também que delegou responsabilidade baseada em habilidade. A gente sempre deve delegar algo baseado naquilo que a pessoa pode e tem condições de realizar, né? O líder nunca deve delegar responsabilidade para quem não tem uma habilidade específica para realizar algo, mas sim aquela que é capacitada, é treinada, busca, né, a cada vez mais se aperfeiçoar, né? E nós vamos falando das qualidades do círculo íntimo, nós vamos vendo aí, né, você pode também estar acompanhando na sua revista, né, influência é importante, né? Trabalho em equipe, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Ninguém consegue influenciar se não tiver um grupo, né?
estamos falando aí de nutrição, que também está diretamente relacionado também a fortalecimento, nutrição, alimentar, encorajar, fortalecer. Esse grupo precisa ter esse sentimento de estar um dando apoio para o outro, fortalecendo, caminhando junto, né? Disponibilização de recursos, estar sempre disponível para realizar e fazer, né? Se tem uma tarefa, vamos lá, vamos conseguir, vamos juntos, né? Caráter é importante, né? Essa qualidade que vai formar esse grupo íntimo. Responsabilidade, ou seja, se você tem algo para fazer, né? Vá até o fim, assuma que sua responsabilidade para se realizar. Se foi colocado algo na sua mão para fazer, né? Vamos lá, vamos caminhar, vamos fazer, né? Não abra, não abandone aquilo que Deus tem colocado na sua mão para fazer. Competência, né? Fala das habilidades, você tem habilidade para realizar, para fazer, né? É isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente possa realizar e fazer aquilo que Ele tem colocado, os dons e os talentos que Ele tem depositado nas nossas vidas, né? Aí vai estar falando também de lealdade. Lealdade é importantíssimo, né? Ser leal, né? Ser leal, não abandonar, não deixar o barco, mas caminhar junto, né? Para que a gente possa estar cumprindo, né, os propósitos de Deus. Essas são algumas qualidades, né, do círculo íntimo que gera, né, que precisa ter, para que a gente possa caminhar e cumprir, né, os propósitos da missão que Deus tem nos dado, né? Diz aí, olha em volta, né? Algo que é para nós, né? Quando Deus quer que o líder faça alguma coisa de valor, Ele promete, Ele provê, né, o líder, né, com pessoas que cooperam na realização da tarefa. É importante que o líder nunca está sozinho, né? A pessoa nunca foi levantada para estar sozinho, mas caminhar como uma equipe, caminhar como uma igreja, alcançando os objetivos, né? Diz aí, isso se aplicou a Davi e se comprovará verdadeiro para você. Tudo que você precisa é olhar em sua volta. Os recursos estão à sua volta. As pessoas com talentos, habilidades estão à sua volta. Pessoas leais, com propósito firmes no Senhor, estão à sua volta, né? O Senhor nos chama para caminharmos juntos como igreja, né, num propósito onde a missão é do Senhor, não é nossa, não é a vontade do líder, mas é a vontade de Deus. E que são aqueles que vão estar nos acompanhando, vão formar esse círculo íntimo, para que a gente possa cumprir. São esses que estão à nossa volta. Cada um é um líder, cada um tem habilidade, cada um tem um chamado. Nós temos que saber que chamando cada um desses, nós vamos estar crescendo e cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida e aquilo que Ele quer realizar na nossa sociedade, né? Vamos estar falando aí também sobre o círculo íntimo no ministério de Jesus, né? Como se deu isso aí? Jesus é nossa referência máxima, é o nosso líder, né? Ele é o nosso norte, é quem nós devemos nos espelhar. Muitos exemplos estão na Bíblia, mas Jesus é aquele pelo qual nós temos que focar e seguir todos os mandamentos. Jesus cumpriu tudo aquilo que estava que se refere ao que o Davi fez. Mas Jesus foi muito mais, foi além. Aí ele diz nessa passagem em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 12, diz ali, olha, um daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos. É um momento em que Jesus ele deu um tempo de oração para que ele pudesse escolher aqueles que iriam acompanhar, escolher aqueles que iriam fazer parte do seu círculo íntimo, os 12 discípulos, que ele os chamou de apóstolos. E o que mais nos chama a atenção é que ele deu um tempo de oração ao Senhor, para que Deus pudesse estar direcionando as suas escolhas, né? Ah, mas como Jesus orou? Jesus é Deus, mas a oração faz parte da nossa caminhada. Nós somos chamados para sermos líderes segundo a vontade de Deus, a capacitação que Deus tem para nos dar. Líderes do Senhor, não líderes do mundo, mas líderes do Senhor. E se nós somos chamados para isso, nós temos que ter tempo de oração. O líder tem que ter tempo de oração, intimidade com Deus, de aconselhamento com o Senhor, para que possa fazer as escolhas certas e tomar as atitudes corretas. E Jesus nos deu esse exemplo,
que ele passou a noite orando, mas ele precisava, ele era Deus, mas ele precisou e ele entendia a necessidade e a importância da oração. Ele orou a Deus, ele chamou os seus discípulos e eles transformaram o mundo à nossa volta. Chegou até hoje essa mensagem, e essa mensagem é viva até hoje, graças àqueles homens também que se dispuseram a caminhar, a ser leais à mensagem, ao chamado de Deus para as suas vidas. Diz aí, que importância tiveram Pedro, Tiago e João nos primeiros anos de formação da igreja? Vocês podem estar fazendo um comentário aí depois, né, da nossa aula, né, no grupo, no próprio YouTube, ali nos comentários. Deixe seu comentário. Qual foi a importância que tiveram, né, Pedro, Tiago e João, né, nos primeiros anos de formação da igreja? Né? Como que eles aparecem no livro de Atos? Né? Que isso comprova a razão de Jesus ter escolhido, né, eles para o seu círculo íntimo. Será, né, que isso comprova? Será que foi necessário? Porque a gente sabe que mesmo no meio dos 12 tinha aqueles que eram até mais chegados. Ainda fala que João era aquele que tinha um relacionamento íntimo, aquele discípulo amado de Jesus. O que eles fizeram? Deixe seus comentários aí, vamos estar caminhando juntos. Aí diz algumas perguntas indispensáveis na lei do círculo íntimo. Aí diz ali, ó, quem faz parte do círculo íntimo de amigos? São aqueles que são chamados, são aqueles que têm esse compromisso de estar caminhando junto, né? Que tem um compromisso com o Senhor, acima de tudo, é um compromisso com Deus, com o chamado de Deus para a nossa vida. É quem faz parte, é aqueles que precisam estar caminhando junto. Aí diz também, por que o líder precisa do círculo íntimo? Ou seja, ninguém foi chamado para liderar sozinho. Nós fomos chamados para estarmos, né, com um grupo forte, como igreja. Né? É a igreja que é chamada, é a igreja que vai transformar, não é o indivíduo sozinho. Por isso que o líder precisa desse grupo íntimo de pessoas. Né? Se nós somos chamados para fazer algo que é maior do que nós precisamos aumentar a nossa área de influência. Nós somos chamados para expandir as nossas possibilidades. Uma pessoa sozinha não consegue transformar algo, mas ela precisa de pessoas à sua volta para estarmos juntos, né? Com capacidade, cada um com seus talentos, cada um com seus dons, cada um com seu chamado, para cumprir o propósito de Deus. Não é a vontade do líder, é a vontade de Deus que deve prevalecer. É por isso que essa necessidade de ter esse grupo de formação, um grupo que caminha junto com o propósito. Aí vai estar dizendo também, né, o que o líder deve ser, acima de tudo, um homem com o coração voltado para Deus, com o coração sensível a escutar a voz do Espírito Santo. E deve ser também uma pessoa que está sempre acessível, próximo. O líder não pode ser aquele que venha se isolar, não. Mas o líder tem que ser aquele que está a todo momento próximo, caminhando junto, para que os liderados possam enxergar, possam ver, possam ter acesso a ele, para que a vontade de Deus venha ser realizada no nosso meio. O líder que se coloca no pedestal, não é esse que é o chamado de Deus. O exemplo de Jesus não foi esse. Jesus estava a todo momento com seus discípulos caminhando no meio da multidão. É esse o exemplo que nós temos que ter. Esse é uma característica que o líder deve ter. Não de se isolar, mas de estar sempre junto, né, do povo, dos seus liderados, para que ele possa cumprir, né, o chamado de Deus. Ele diz, olha, o que o líder deve fazer. O líder deve fazer. Acima de tudo, né, o que se deve fazer? Né, o líder, os liderados. Né, fazer a vontade de Deus. Como eu tenho falado aqui, não é fazer a vontade do líder, mas a fazer a vontade de Deus. É isso que o líder deve fazer e ter essa concepção de que é a vontade de Deus, né, os objetivos é o do Senhor. Por isso que o líder deve ter um tempo de oração para saber qual é a vontade de Deus. Os liderados também devem caminhar junto nisso aí, de compreender qual é a vontade e o chamado de Deus para cada um de nós. Se a gente não sabe,
não temos um norte para seguir, né? Qualquer direção serve. Mas se a gente tem um objetivo, se Deus colocou no nosso coração um objetivo para fazer, vamos em frente. É essa a vontade, é esse o chamado de Deus. Hein? Diz aí, ó, você sabe qual é a primeira lei da amizade? Diz aí sobre a lealdade. A lealdade é não abandonar, né? Não deixar na mão. Né? Pedir aos amigos coisas honestas e fazer pelos amigos coisas honestas. A honestidade deve sempre nos acompanhar. Ser leal é ser honesto uns com os outros. E essa é a primeira lei da amizade, é a lealdade. Né? E é algo que é bastante importante, uma das qualidades, a lealdade. Né? De todas devem ter, todas as demais, elas podem ser cultivadas, devem ser trabalhadas, mas a lealdade é fundamental. Né? Não deixar na mão. Esse é um dos grandes segredos na liderança. E diz aí, olha, Jesus chamou seus discípulos de amigos. Está lá no Evangelho de João 15:15. Foi feita uma pesquisa bastante interessante, né, de cerca de 400 pessoas, né, entre 20 e 40 anos, para demonstrar qual era o compromisso com Deus. Né? Essa era a verdade. E aí diz que apenas 2% procuraram, né, pessoas mais experientes para se aconselhar. Né, para se aconselhar, buscar conselhos, encorajamento, ideias, né, tempo de oração. Diz que apenas 2% desses, né, dessa pesquisa de 400 buscaram. Isso revela o quê? Que muitos não se preocupam com a questão desse círculo íntimo, de estar acompanhando, de estar junto com pessoas que se unem com um propósito, né? Que cultivem esse relacionamento e que também fala de uma intimidade, mas com um propósito. Muitos não se deram conta disso. Viviam sua vida isolados. Não, mas nós fomos chamados para estarmos juntos. E aí diz aí, olha, a lei que estudamos nessa lição nos convida a considerar se não fazemos parte desses 98%. Esses 98% que não procuram estar junto, que não procuram se relacionar com o propósito de estar caminhando junto. Né? Que negligenciam o valor do círculo íntimo e a fazer uma reavaliação, né, desse precioso legado. Né? Esse exemplo que Jesus nos deu de procurar esse círculo íntimo, pessoas que estão caminhando junto com propósito para cumprir algo que é muito maior do que nós. Se nós somos chamados para fazer algo que é maior do que nós, né, nós não podemos fazer sozinhos. Nós fomos levantados como igreja para fazer algo maior do que nós. Eu preciso aumentar, eu preciso expandir. Eu só faço isso através das pessoas que estão ao meu redor, capacitando, né? sendo um exemplo e elas sendo exemplo para mim, né? E é assim que a gente caminha. Né? Ninguém é chamado para estar sozinho, mas estarmos juntos caminhando. Desde o Éden, nós vemos que quando Deus formou o homem, ele viu que ele estava só, que sozinho ele não iria muito longe. E aí Deus colocou alguém ao seu lado para que eu pudesse ser completado. Né? E é assim que se dá na nossa vida, é assim que Jesus chamou, né, aqueles homens, né, da sua igreja, né, que através dela, né, aquilo que eles ligassem na terra seriam ligados nos céus. Ele deu um poder da unidade, o poder de estarmos juntos. Né? Nós vemos isso em todas as passagens da Bíblia. A força que existe na unidade, a força que existe quando estamos caminhando juntos com um propósito. E é isso que Deus tem para nós, é isso que essa lei nos ensina do círculo íntimo, cultivar, né, relacionamentos saudáveis com propósito, que é o engrandecimento do reino de Deus. Também diz que, em Provérbios 18:1, que existe essa advertência, né, que daquela pessoa que se isola. A pessoa se isola por interesses egoístas, né? E se rebela contra a vontade, a sensatez, né? A sabedoria. É que possamos compreender isso aí, de não nos isolarmos, mas buscar os relacionamentos. Né?
aquilo que foi colocado na sua mão de responsabilidade, não abandone, né? Seja firme nos seus propósitos, né? Que a gente possa aprender cada vez mais com essa lei do círculo íntimo, que Deus venha nos capacitar cada vez mais a sermos melhores líderes, melhores servos do Senhor, melhores amigos de Deus, para que a vontade dele venha prevalecer, que a gente possa cumprir a vontade dele aqui na terra. Amém? É isso aí, meus irmãos. Até a próxima. Estamos caminhando juntos. Com certeza Deus vai estar abrindo as portas para que, no tempo muito rápido, possamos estarmos juntos, né, como igreja nas nossas reuniões e que Deus venha estar nos abençoando. Possamos estar firmes nesses dias, nesses tempos. Né, que Deus abençoe sua vida, né, que faça prosperar, guardando, né, que o sangue da aliança, o sangue de Cristo possa estar na sua vida, sobre a sua casa, né, guardando nesses dias, né, de dificuldade. Amém? Deus nos abençoe.